O cientista político Fernando Schiller, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, para dividir conosco a visão dele sobre o caso Telegram. Ministro Alexandre de Moraes, que na sexta, fim da tarde, proibiu o Telegram de funcionar no Brasil. Ontem à noite revogou a decisão dele da sexta-feira, dizendo que o Telegram já havia cumprido decisões judiciais que estavam pendentes. Como é que você viu isso, hein, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Cláudio, Pedro? Bem-vindo, Pedro, aí, nossos ouvintes. Obrigado. Olha, eu acho que o pecado original desse processo todo aconteceu, a gente analisou várias vezes aqui no jornal, quando o Supremo, o Tribunal, os tribunais de uma maneira geral, mas especialmente o Supremo, no jogo, digamos assim, da avaliação política, no mundo da interpretação política, né? No caso aqui, interpretação sobre temas gerais, assim, a qualidade da democracia, os riscos à democracia. Eu estudo esses assuntos, vocês sabem, até academicamente, há alguns anos, pelo menos desde o início desse processo todo da polarização brasileira. Leio muito as decisões do ministro Alexandre de Moraes, e não só dele, mas também do TSE e eventualmente outros ministros, e é interessante como todos esses inquéritos, não é? O último inquérito, esse inquérito 4781, que é o herdeiro do chamado inquérito das fake news, todo feito em cima de tipos penais abertos, não é? Tipos penais, quais são os tipos penais? Até eu listo sistematicamente. Então, por exemplo, agora a grande acusação é contra a grande perseguição, na minha visão, mas aí cada um pode colocar a palavra que achar melhor, em relação a esse blogueiro Alan dos Santos. Né? É interessante que nessa decisão de reestabelecer o Telegram, das 10 exigências que foram feitas ao Telegram, 6 dizem respeito ao Alan dos Santos. Né? Interessante que se vinculou no país a ideia de que, bom, o Telegram é um risco porque tem pornografia infantil, tráfico de armas, etc. Eu nunca vi nenhuma pesquisa dizendo que havia mais tráfico, que isso havia, ou que não havia em outras redes, ou que pornografia havia só no Telegram, não havia em outras redes. E eu digo isso porque, quando a gente pergunta isso, eu também converso com muita gente, como o Cláudio, né? Eu perguntei, mas a justiça pode tomar uma decisão com base numa impressão? Impressão de quem exatamente? Você entra na rede, você circula na rede, então você verifica alguma coisa, mas você poderia verificar isso no Twitter, no Facebook, no Instagram. Tem algum dado objetivo, mesmo que isso possa ser verdade, não é? E o Pedro é o nosso jurista, que tomar uma decisão sem nenhuma base objetiva, sem nenhum dado dizendo, olha, X% das publicações tem esse conteúdo, X% não tem, e tal, enfim. Não é? Mas o que mais impressiona é que, no final do dia, o que parece que realmente importava, né, o que realmente interessava nessas exigências não tem nada a ver com pornografia infantil, nada a ver com esses outros temas, são 6 determinações relativas a esse blogueiro Alan dos Santos, que é um blogueiro que apoia o presidente Bolsonaro. Eu, pessoalmente, não conhecia esse cidadão, conheci ele agora, quando analisei dos inquéritos, chamados inquéritos contra fake news, contra os atos antidemocráticos, enfim, uma sucessão se formou, na verdade, no Supremo, uma força-tarefa, não é? Muito parecida com o que houve na época da Lava Jato. Então, você tem a Polícia Federal trabalhando em conjunto com o ministro Alexandre de Moraes, então é uma espécie de grupo de trabalho, né, que investiga hoje delitos de opinião, no fundo é isso. Né? E as acusações que são feitas contra o Alan dos Santos, que no fundo está na origem desse bloqueio do Telegram, porque houve uma determinação para que ele fosse preso. Bom, ele está nos Estados Unidos, não foi preso. Então houve uma determinação para que os seus fossem excluídos. Bom, aí ele criou outros perfis, e outras pessoas criaram perfis no seu nome. Não é? Então essa é a preocupação que estão colocadas ali naqueles itens ali de exigência do ministro Alexandre de Moraes. Né? Mas as acusações que foram feitas contra ele são basicamente as seguintes: desestabilização do Estado de Direito, potencialização da retórica amigo-inimigo, até uma referência ao Carl Schmitt, o filósofo Carl Schmitt, discurso de ódio e polarização, animosidade entre os poderes. Tem uma que é fantástica, que está na resolução, que é apontar o dedo médio para o prédio do Supremo Tribunal, lá que se Alan dos Santos coloca, ele aponta o dedo médio ao prédio do Supremo Tribunal Federal. Minha pergunta para o Pedro, aqui, que é o nosso jurista, para os nossos ouvintes, de uma maneira geral, onde é que está o crime aqui? Eu, pessoalmente, não gosto de nada disso. Imagino
que vocês também não gostem, polarização, discurso de ódio. Olha, eu abro o Twitter eu não abro mais porque realmente se tornou uma rede de ódio. Você vê ódio o tempo inteiro na internet, de todos os lados imagináveis, né? Agora, isso constitui crime no Brasil? Não há lei no Brasil, por exemplo, Thaís, que não há criminalização de fake news no Brasil. Tem um projeto, que não foi aprovado ainda, que fala em desinformação, né? A gente até comentou aqui rapidamente, a relatoria do deputado Orlando Silva, mas isso não andou, quer dizer, não sei se vai andar nas próximas semanas. Então não tem lei. O presidente da Câmara disse que é prioridade para esse tema agora, né, Schiller? Pelo menos a informação mais recente que a gente tem aí, apesar de outras lideranças não concordarem, né? E sem o acordo de lideranças, a gente sabe que pode não ser votada a urgência. Mas só para entrar no gancho aí do que você está falando, não estão tentando, Schiller, na sua avaliação, nesses casos todos listados aí por você e nesse do Telegram, que foi muito bem também colocado pelo Cláudio aqui na abertura do jornal, de alguma forma criar aí uma polêmica a respeito dos conceitos de liberdade de expressão e a responsabilidade pelo que é dito? Algo que já está na Constituição Federal, algo que já tem um caminho no Código Penal para punir. Todo mundo tem o direito de se manifestar, né? Tem que ter esse direito de se manifestar. E se você exceder algum limite, há caminhos na própria legislação para que isso possa ser apurado e as pessoas responderem pelos seus atos, não é isso? Não, concordo inteiramente. Nós temos que diferenciar uma coisa muito simples aqui. Uma coisa são crimes contra a honra, a difamação, a calúnia. Você tem a tipificação. São crimes que não demandam censura prévia, né? O que está acontecendo no Brasil é outra coisa, censura prévia. Então, na minha visão, que eu gosto de estudar essas coisas, na história da liberdade de expressão, para que você tenha liberdade de expressão, de opinião, etc., e aí não entra o governo ou os tribunais, o Estado não vai dizer o que é verdade e o que é mentira, deve haver a punição contra a calúnia, a difamação, os chamados crimes contra a honra. Agora, claro, tem que ter devido processo, tem que ter acusação, tem que ter o contraditório, direito de defesa, né? Tudo direitinho como é em democracias constitucionais. O que está acontecendo quando o ministro diz assim, ele não está... Se o ministro se sentir ofendido ou agredido na sua honra pelo Alan dos Santos ou pelo Oswaldo Eustáquio ou qualquer um dessas pessoas que foram presas ou que determinaram prisão, bom, tem que processar essas pessoas, as pessoas vão se defender e vai ter uma decisão judicial. Isso não tem nada a ver com desmonetizar contas, mandar banir contas, mandar prender pessoas com base em palavras, né? Palavras genéricas, esses crimes genéricos, digamos assim, porque aqui não é uma questão de atentado contra a honra, difamação, mas essa pessoa estimula a polarização, essa pessoa no meu juízo, ou seja, nós criamos uma coisa chamada democracia constitucional no mundo moderno, para que as pessoas, os direitos das pessoas não ficassem subordinados à vontade dos outros, mas apenas à lei. Ou seja, então quando você prende uma pessoa, priva o direito dela à liberdade, ou à liberdade de expressão, com base numa interpretação, em palavras genéricas, você está dizendo o seguinte, a sua liberdade depende da minha interpretação sobre o que você está dizendo, não no que diz a lei. Isso é muito grave. E aí eu quero fechar meu ponto aqui, apesar que eu concordo com tudo que o Cláudio disse, só discordo de um ponto, viu, Cláudio, no final ali, talvez tu até concorde comigo, que é o seguinte, a gente isso, não é? Porque foi o nosso esquecimento ao longo dos últimos anos que levou a essa situação. Essa situação do Telegram não começou agora. Nós tivemos jornalistas presos no Brasil, nós aqui na Band falamos várias vezes, mas cá entre nós, a imprensa brasileira ficou calada. Oswaldo Eustáquio, eu não conhecia também, eu não concordo com nada que ele diz, eu nem conheço muito pouco, na verdade. Foi preso. Por que foi preso? O Wellington Macedo, ficou 2 meses preso. Por que foi preso? Alan dos Santos, esse é perseguido, é condenado, etc. Qual é o crime? E eu não estou dizendo que ele não cometeu o crime, eu queria saber qual é o crime. Agora, o último da lista é Cláudio Lessa, um jornalista que tem 40 anos de profissão, tem um blog, tem lá um canal no YouTube. Nessa determinação do Telegram foi determinado que ele seja banido da rede social. Pergunta por que esse sujeito, chamado Cláudio Lessa, né, as pessoas podem pesquisar, está sendo banido. Né? Ele até diz, olha, eu sou peixe pequeno, o que eu digo aqui, ele faz ironias, eu até entrei hoje para ver o que ele diz lá, ele faz um pouco de sátira, ele chama os ministros de sinistros, etc. Isso é liberdade de expressão, a sátira, a crítica dura, o sarcasmo, etc., ele está sendo, eu me lembro da ministra Carmen Lúcia dizendo,
cala a boca já morreu. Não é? Exatamente o que ela queria dizer assim, ó, não tem cala a boca no Brasil. Se o ministro Alexandre de Moraes acha que o Cláudio Lessa agrediu, mexeu com a honra dele, processe o Cláudio Lessa. Agora ele foi chamado na Polícia Federal, agora foi banido. Qual é a lógica disso? Então a gente vai deixando passar isso com esse argumento de que, são bolsonaristas. A mim, como comentarista político, como analista político, pouco importa se são lulistas, bolsonaristas. Existe uma questão de princípio de Estado de Direito. A minha pergunta é a seguinte, Thaís: se no futuro, e tomara que isso não aconteça, mas lá, se você tiver uma maioria de ministros do outro lado do espectro político, tá, que quiserem fazer isso, né, com os blogueiros não bolsonaristas, mas do outro lado, nós vamos achar legal também? Quer dizer, essa é a grande pergunta. Por isso, para terminar meu ponto aqui, é que os americanos criaram uma regrinha muito simples, que está lá na primeira emenda, que diz o seguinte: o Congresso não vai legislar sobre liberdade de opinião. Ou seja, o direito de opinião não entra no mundo político, não é arbitrado, seja pelo Congresso, que pode ter maiorias ao longo do tempo diferentes, seja pelos tribunais, que também podem mudar sua composição, seja pelas interpretações de um juiz, porque ninguém numa democracia deve ter os seus direitos subordinados à vontade de ninguém, apenas à lei. É isso aí, olha, assino embaixo, aliás, o Chile tem essa coisa, né, minha gente, de falar aquilo que a gente gostaria de ter falado, né, e portanto o Chile nos representa em tudo que disse, concordo com tudo que o Chile acabou de falar, e eu queria inclusive destacar um outro ponto disso tudo. Eu ouvi certa vez de um ministro que é muito frequente aqui no nosso programa, o ministro do Supremo, ele tentando justificar o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, essa truculência, essa coisa do xerife e tal, completamente alheio ao que tá na lei, né? O Chile descreveu muito bem aqui os crimes alegados que não existem, né? Que não são tipificados na legislação, e o desrespeito mesmo constitucional à Constituição, né, ao direito constitucional de expressão. Mas desse ministro eu ouvi certa vez, mas está certo, o Supremo tinha que reagir, o Supremo estava num processo de desmoralização, e na verdade ele se referia ao fato de ele próprio, esse ministro que me disse isso, não poder sair às ruas porque era insultado pelos petistas. Depois hoje ele é barricado pelos petistas, mas na época ele era insultado nas ruas. Ele não podia sair às ruas para fazer as caminhadas que ele adora fazer, porque as pessoas ficavam insultando. Foi um período em que o Lewandowski deu voz de prisão a um cidadão que se num avião, isso inclusive foi registrado em vídeo, num avião disse: ministro, esse Supremo é uma vergonha. E aí ele mandou prender o cara. E coisas do gênero. E a gente percebe que se era essa a intenção, isso virou o avesso, né? Porque são exatamente decisões como essa do ministro Alexandre de Moraes que o Supremo. Neste fim de semana, no sábado, o ex-presidente nacional da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, Reginaldo de Castro, que ainda é um dos principais líderes da advocacia brasileira, ele foi fundamental, tem sido fundamental na eleição dos últimos presidentes da Ordem, que aliás tem escolhido mal, os últimos foram más escolhas, mas enfim, ele é uma liderança muito ouvida. Ele fez uma declaração de uma gravidade incrível, né? E mostrando essa desmoralização do Supremo. Ele disse ao site Diário do Poder que o Supremo Tribunal Federal, assim como Putin, está para a Ucrânia. Ele falando do processo de violência de violência institucional que se encontra em prática aqui no Brasil. E isso sim é que desmoraliza o Supremo Tribunal Federal. Não sei se vocês concordam com isso, mas é a minha percepção. Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Volta ao longo da semana, né, Schiller? Obrigada, até a próxima. Boa semana, grande abraço. Rede Bandeirantes de Rádio.